Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de instalação de split e manutenção, de split inverter e convencional. Nós veremos agora o módulo 7. Nosso módulo 7 ele trata sobre o equipamento de proteção individual, e que nós também veremos os equipamentos de proteção também da ordem coletiva. Então nós aprendemos no módulo 6, em medidas de segurança. Eu fiz questão de separar essa parte aí de medidas de segurança do EPI, e do EPC, para que a gente tivesse uma base teórica do que rege, de que maneira. Eu estou aqui à frente com uma série de equipamentos de proteção individual e também individuais, e coletivos, e que nos interessam, a parte de refrigeração. Mas eu fiz questão de enfatizar no módulo 6, em termos de medidas de segurança, inclusive quais são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, ou então da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 16625, e o 1, 2 e 3, os cadernos. Então, para que nós tivéssemos aí o embasamento teórico, como eu sempre falo, o conhecimento necessário e como é que se chegou a essa situação da NR número 6, a número 6, que trata sobre, especificamente sobre os equipamentos. Agora, como que bolaram essa NR? Simplesmente chegaram, uma equipe chegou, sentou, vamos inventar aqui o que cada profissão ela vai ter que usar para evitar um acidente. Não. Isso aí vem da atividade em campo. Então nós vimos no histórico da lei, de proteção ao trabalhador, que isso é mais ou menos recente em termos do Brasil. E, infelizmente, vou repetir, infelizmente, ainda temos no Brasil setores, não só da refrigeração, que trabalham sem utilizar equipamentos de proteção individual ou coletivos. Infelizmente, vemos até em vídeos no YouTube, às vezes videoaulas, cursos grátis, não desmerecendo cursos grátis, mas é complicado, é complicado até de falar, mas nós temos que saber, não que o meu curso aqui seja o melhor de todos, pelo contrário, temos muito que aprender e nós vamos aprendendo a cada dia. A gente procura estudar e procura mostrar o básico para que nós possamos iniciar na função de refrigerista e de uma maneira segura. E nós temos que pensar da seguinte maneira: o que eu gostaria que eu utilizasse para que eu não me machucasse na execução do trabalho de refrigerista, no caso aqui específico da instalação de um split inverter e convencional, e não viesse a trazer nenhum dano para mim, nem danos a terceiros. Também não estragasse uma ferramenta e o próprio equipamento de proteção individual, que tem que ser bem tratado. Então a nossa NR número 6, ela especifica em detalhes quais são os equipamentos, e aí nós vamos adequando para cada profissão. Diz também quais são os deveres do nosso empregador, quais são os deveres do empregado. Então não adianta também o empregador falar: eu lavei as mãos, eu entreguei um capacete, entreguei um capacete para o nosso funcionário e ele não usou, caiu
uma ferramenta, uma chave inglesa na cabeça dele, abriu, teve um traumatismo craniano negativo, não está eximido de culpa, né? O empregador, além de fornecer o material adequado, ele precisa fiscalizar, ele precisa cobrar. Tá? Então, tem maneiras de se utilizar. Nós vamos ver em videoaulas futuramente. Agora, sancionar, né, responsabilizar o funcionário pelo uso indevido do capacete, vindo até, dependendo da situação, demiti-lo por justa causa. Tá? A mesma coisa acontece com equipamentos de proteção coletiva. Então, como eu já falei, o acidente acontece por uma série de motivos, até na preparação, o que nós vamos levar. Então, eu sempre faço essa análise de risco, como eu já falei no módulo 6. Por exemplo, hoje uma equipe saiu para consertar a máquina de lavar roupa e encontrou lá um ninho de rato. Poxa, PH, foi consertar uma máquina de lavar roupa e encontrou um ninho de rato. Pois é, então essa equipe encontrou lá, estava com defeito, as placas eletrônicas, a de potência e as interfaces ou interface estavam com os seus conectores, os chicotes, ruídos por rato. Agora, além disso, tinha fezes, tinha urina de rato. Então, nós já temos aí uma bagagem. Lembra do livro de lições aprendidas? Que eu acho que toda profissão deve ter. Então, vai para lá, opa, e um funcionário ainda falou. Eu acho que é o caso levar máscara, né? Aí tem um detalhe, cada funcionário tem a sua mochila, né? A mochila com seu kit de equipamento de proteção individual. E quando nós precisamos ir a campo com equipamentos de proteção coletiva, aí nós fazemos também essa condução. Mas, independente disso, para que nós não sejamos surpreendidos, então, no caso dessa máquina de lavar roupa, né? Então, eles já estavam com luva apropriada, tá? na sua mochila, estavam com óculos de proteção, face shield e com máscara. Porque o odor era impressionante e o pior, ainda tinha um filhote morto. Poxa, mas PH, mas por que isso? Porque aquela área esquenta. Então o rato subiu, os ratos, né, fizeram um ninho ali, tiveram os filhotes ali, um filhote morreu ali dentro. Tem máquinas de lavar roupa hoje em dia que vem até com embaixo vem uma malha para que os ratos não subam, né? Agora, só acontece com máquina de lavar roupa negativo. Aqui, ó, vamos aqui com a condensadora aqui do lado, ó, aqui atrás de mim. Às vezes, essa frente aqui, ó, ela arrebenta com o tempo, ela resseca, quebra. A gente não está vendo, tá? Normalmente, por exemplo, um edifício. Não é raro ter um ninho de pombo aqui. E às vezes o pombo ele vai e com a hélice funcionando ele morre e fica aqui. E aí? Nós precisamos utilizar uma luva adequada para não ter contato com as secreções daquele corpo morto ali, do animal. Pode espirrar no nosso olho, a gente pode respirar. Então, sempre nossos funcionários levam a mochila para não serem surpreendidos. Se tiver que, de repente, chegamos para fazer uma manutenção, o cliente fala, não houve, vamos dizer assim, uma visita prévia, mas a gente já leva um material para limpeza, né? O cliente alega simplesmente que o ar dele não está mais gelando, né? E não é problema mecânico, é problema de limpeza, né? Fiz recentemente uma visita a uma empresa aqui na cidade de Resende. E essa empresa queria que nós fizéssemos um orçamento sobre a desinstalação de um split de 12.000 BTUs de um local para o outro, dentro do próprio ambiente. Tá? Dentro do próprio ambiente. E que já aí eu fui fazer a visita de orçamento, né? A visita prévia. E chegando no local, eu falei que era a segurança da empresa, né?
eu aconselhei, né, que os dois seguranças eram um casal, armados, uma firma de segurança particular contratada, que o local estava insalubre. Aliás, estava um verdadeiro risco de vida ou de morte, né? Como se fala hoje em dia aí. Mas não estava apropriado para ficar respirando aquele ar. Na mesma hora, no meu cinto de ferramenta, e todos os funcionários também têm, vamos mostrar esse cinto também, que ele é muito eficaz, e eu coloco como um kit de segurança também. Já saquei a minha PFF2, né, muito utilizada durante a pandemia, e coloquei porque eu já falei que eu tive uma doença de ar-condicionado. Então o local estava ruim para todos ali. Tá? Mandei o orçamento, mas não era uma simples desinstalação e depois uma reinstalação. Então o orçamento até teve que ser modificado, aumentou o custo, né, infelizmente, por falta de manutenção preventiva. O split está numa situação assim ruim. Tá? Então será feita a desinstalação, se for aprovado o orçamento, uma desinstalação, depois uma limpeza pesada da evaporadora e da condensadora, e depois sim uma reinstalação. E por falar nisso, a instalação também toda precária. Tá? Então, feito às vezes, né, o barato sai caro, a falta de conhecimento mata. Falta de conhecimento mata, inclusive, dos proprietários, né, dos donos da empresa, e não proporcionar aos seus funcionários que respirem com ar condizente. Né? Aí depois vai o funcionário aí na justiça, né, está respirando um ar impuro, e como é que fica? E cadê o PMOC? Né? Vamos falar de PMOC aí futuramente. Tá? O Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar-Condicionado. É uma lei federal de 2018, foi criada em 1998 e teve alguns ajustes e atualizações em 2018. Faz parte da segurança de trabalho. Então, nós, antes da pandemia, então abrimos a empresa antes da pandemia, mesmo antes da pandemia, nós já trabalhávamos com a máscara de proteção, já com óculos, com face shield, capacete, tudo tem detalhe. A máscara é algo mais que eu adiciono. Por quê? Porque eu já tive experiência comigo. Tá? Então, essa primeira aula, essa primeira videoaula, é para a gente fazer uma revisão dessa NR número 6. Tá? Nós vamos detalhar aqui os equipamentos, né? Mas, como eu falei, a NR número 6 ela trata especificamente sobre equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, para qualquer tipo de finalidade. Então, como eu estava falando e não terminei o raciocínio, esse tipo o equipamento que foi designado para tal profissão e tal profissão foi de experiência em campo. Tá? Baseado em experiência em campo, surgiu a necessidade de um tipo de equipamento de proteção para um outro tipo de equipamento para outro, uma roupa mais fechada para um tipo de profissão, uma mais aberta para um outro tipo, enfim, né? Falei sobre os deveres, tanto do empregador como do empregado, né? Os tipos de EPI, né? Para qualquer tipo de ambiente, tá bom? Então, nas videoaulas a seguir, nós veremos a utilização, mostraremos cada um, né, o tipo voltado para a nossa refrigeração e também o uso dele na prática, tá bom? Tanto o do EPI como do equipamento de proteção coletiva, tá certo? Então, a seguir a nossa videoaula número 2 com equipamentos de proteção individual.